Durante o governo Lula, já no primeiro governo, a gente estruturou no MDA uma política relativamente nova em termos de política pública, mas já tinha uma discussão na academia e alguns outros espaços, de territorialidade como uma referência de planejamento. Quer dizer, essa questão da territorialidade, não só como referência de planejamento para políticas públicas, para política de governo, para ação do Estado, ela também não poderia e não deveria ser tratada como um elemento estratégico na construção do PT, ou da reconstrução do PT, da retomada, considerando esses aspectos. Porque a gente tem territórios com identidade muito bem consolidada. Quer dizer, se a gente pega a base cultural desses territórios e analisa isso no cenário, na estrutura do PT, que tem uma capilaridade relativamente grande, principalmente nos territórios consolidados, né? A gente não está deixando de utilizar um instrumento que pode vir a ser importantíssimo, não só para o processo de reconstrução do PT, mas de construção de uma estratégia. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, considerando isso que a gente está fazendo aqui, esse grupo está fazendo, olhando a longo prazo, construindo um projeto que tem uma base ideológica, que não seja um projeto solto de ações de política pública, mas que as políticas e as ações sejam construídas a partir de um conceito, de uma base ideológica. Isso também não precisa ser discutido para dentro do próprio PT? Segundo. Júnior. Estão me ouvindo? Qual a pergunta? Ele está me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Tá, pode fazer a pergunta. Pronto. Zé, boa noite. Externar inicialmente a minha satisfação de estar participando dessa roda de conversa. Embora estejamos tão distantes, mais próximos no pensamento. Veja só, eu gostaria de saber de você, embora eu já tenha comentado no início da tua fala, o que seria pior para a gente? Um impeachment de Bolsonaro ou a posse do Mourão? É uma pergunta. Segunda pergunta, houve no governo do PT, especialmente Lula, os grandes investimentos na educação, principalmente na educação superior. Embora a educação básica tenha recebido fabulosos financiamentos, mas não estaria na hora, caso a esquerda retornasse ao poder, de repensar no tocante à educação básica. E a terceira pergunta, você falou que o Brasil, o mundo vai ser diferente pós-pandemia. Acredito que o impeachment ele não está tomando uma proporção tão maior do que a gente esperava, porque nós estamos fazendo tudo à distância. As redes sociais têm um papel importante, mas os sentimentos são gelados. O virtual é frio. O que fazer, além das redes serem utilizadas as redes sociais, o que fazer para incrementar esse fora Bolsonaro? Por último aí, para concluir a última pergunta, para você comentar, Geraldo, professor Geraldo. Boa noite, Zé, um abraço. Eu serei bastante objetivo. Dentro dessa estrutura federativa que nós temos hoje, quais os principais entraves, por exemplo, para o desenvolvimento dos municípios? Porque não adianta a gente estar aqui pensando em um projeto para o município de Simão Dias, quando, na verdade, existe uma série de problemas nessa pactuação federativa, né? Na relação entre a União, os estados e os municípios. Porque a população vive nos municípios. E o que a gente percebe hoje são os municípios praticamente estrangulados, né? Em todos os aspectos financeiros e tal. Então, quais seriam os entraves que deveriam ser desmontados para que os municípios pudessem, de fato, abraçar um projeto como esse que a gente está pensando aqui? E que pecados a gente não poderia cometer durante a elaboração desse projeto? Então, é basicamente isso. Vou começar do fim para o começo. Realmente, essa questão federativa, o Pacto Federativo tem que ser revisto, porque nós precisamos descentralizar muito os recursos, porque os serviços já estão descentralizados. Vocês já viram quanto o prefeito sustenta a casa de juiz e delegacia e gasolina de delegacia? Ou essa realidade não existe no Nordeste? O SUS, município, a educação fundamental, município. No fundo, o município responde, inclusive, pelas estradas vicinais. E muitas vezes por estradas que não são vicinais. Então, a primeira questão é rever o pacto, descentralizando recursos para os municípios. Isso é fundamental.
Se nós não avançarmos nisso, e o caráter dos impostos também. O município tem o IPTU e o ISS. Quando você vai tentar colocar o IPTU progressivo, tem uma rebelião das classes altas. Esse é um problema gravíssimo. E a partição do ICMS também precisa ser revista, sabe, por outros critérios. Né? Outros critérios. Porque você tem que levar em conta a realidade não só do município, e isso que é importante, aí entramos na primeira pergunta, a territorialidade. É evidente que essa política dos territórios da cidadania, que no governo da Dilma, infelizmente, né, foi perdendo força, tem que ser a base da nossa política. Nós temos que identificar, né, os territórios, e porque também existem territórios por carências, não só territórios porque tem uma unidade geográfica, cultural, econômica, mas também territórios que são setores, áreas geográficas do país, ou setores da população, como foi o caso dos quilombolas ou dos assentados. Essa questão da agricultura familiar é muito importante, e das cooperativas, do apoio tecnológico, de crédito, tudo. Com relação a esse problema Mourão ou impeachment, veja bem, se o Bolsonaro sai, ou é porque houve uma negociação com o Mourão, ou porque ele caiu politicamente ou nas ruas, a conjuntura é outra. O Mourão não vai poder fazer o que o Bolsonaro fazia. Não vai, evidentemente que vai ter que mudar. Não vai ser o mesmo governo com as mesmas políticas. Mesmo que ele seja general, mesmo que continue uma influência dos militares, que o país não aceita. É que o país está caminhando para não aceitar, não tolerar, não é só o Bolsonaro, não é as políticas do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro vem com censura, vem com escola sem partido, vem com fundamentos religiosos, vem com a submissão aos Estados Unidos, vem com a destruição da Amazônia, vem com o fim da liberdade na universidade, na educação, na comunicação. Então, essa é a questão. Agora, quem governa é o Bolsonaro. O ideal é que haja novas eleições, que a gente consiga caçar a chapa, mas a realidade é essa. Com relação à educação fundamental, eu sou totalmente favorável. Acho que nós, inclusive, falhamos nisso. Falhamos, apesar que nós procuramos melhorar o Fundeb e tomamos uma série de medidas com relação a fortalecer a educação dos professores, salário, e também com relação à formação profissional, mas tem que ser, nós temos que fazer uma revolução educacional no Brasil científica. Sem uma revolução educacional científica, não haverá a reindustrialização do Brasil e nem o Brasil se desenvolverá. Então, estou totalmente de acordo com isso. Fizemos muito pela educação. E também a educação média tem que mudar, porque você tem que criar uma educação que o estudante tem opção profissional. Ele não pode perder o ensino de humanas, mas tem que ter uma opção profissional. Por isso que os institutos de tecnologia foram tão importantes. Com relação à questão da base ideológica, é lógico que isso é importante. Acho que vocês deviam, inclusive, fazer um texto sobre a experiência de vocês para divulgar a nível nacional. Eu falei, quando o Lula fez o discurso de 1º de maio, eu escrevi um artigo com base naquela fala deles, e disse: sem teoria revolucionária, sem reler o Brasil e o mundo, sem estabelecer uma nova visão, nós não vamos avançar. Temos que retomar o pensamento da Revolução Inacabada de Florestan Fernandes. Temos que pensar o Brasil de hoje e o mundo de hoje. Criar uma base ideológica, teórica para isso, inclusive para a formação política, que foi um dos erros nossos. As redes que nós não nos empoderamos delas a partir de 2008 e perdemos de 10-0 em 2018, o giro para o trabalho nos bairros social, de luta social, de educação, de formação, de cultura, de apoio à luta, a formação de novos quadros, novas lideranças, né? E também o protagonismo político de campanhas nacionais, foram 4 falhas nossas que nós precisamos recuperar e superar. Por fim, essa questão... Não, acho que eu tratei as principais questões que foram levantadas aqui, se não me engano, e vou me despedindo de vocês, que eu estou com a dona patroa e a filha esperando para jantar aqui, viu? Agradeço a oportunidade, dou uma boa noite para todo mundo. Vamos manter em contato, viu?
Vamos manter o contato e entre em contato comigo. Você passa meu contato para todo mundo aí, para ir me informando, contando as coisas para mim e me questionando, me criticando quando eu pisar na bola. Viu? Queria agradecer a disponibilidade, né, do teu tempo, sei como é ocupado, em nome do grupo, fazer esse agradecimento e vamos estar mantendo esse contato. Vamos Maravilha. mantendo esse Grande contato, abraço. todas as informações que a gente foi encaminhando. Valeu, obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite. Pronto.